por quê? Porque se você vê alguém doente, mendigando na porta de um hospital, é normal. Você vê alguém doente, mendigando em uma avenida pública, também é normal. Você vê alguém doente, mendigando em um ponto turístico da cidade, também é normal. Você vê alguém doente, mendigando em uma praça pública, é normal. Agora você vê alguém doente, ou enfermo, ou deficiente, mendigando na porta de uma igreja, isso não é normal. Pregador, por que não é normal? Porque uma pessoa chegar na porta de uma igreja e permanecer doente na porta mendigando, isso é anormal. Porque igreja não é tribunal. Igreja é hospital de Deus. Aqui é lugar de alguém chegar enfermo, doente, mendigando, de ser posto para dentro para ser tratado, para ser curado, para ter a vida mudada, para ter a vida recuperada, para ter a vida regenerada. Isso é o que tem que ser feito. Mas a hipocrisia do sistema dizia que no templo só entrava pessoas perfeitas. Até porque deficiência, nesse período aqui, era atribuído a pecado. Você lembra quando se apresenta diante de Jesus um cego de nascença e os discípulos acotovelaram uns aos outros, dizendo: quem pecou para que este nascesse assim? O pai? A mãe? Porque enfermidade, deficiência era atribuída a pecado. Então, a hipocrisia do sistema era tão grande que no templo não entravam pessoas enfermas. No templo não entravam pessoas deficientes. Então, o que aquele homem poderia se contentar pelo estado em que ele está é na porta do templo pedindo esmola para quem entrava. Porque o ato de dar esmola era normal pelos religiosos. E aí está a diferença de religioso para crente em Cristo. Pregador, por quê? Porque religioso é daquele tipo que sobe no templo, vê alguém enfermo ou doente, ele dá uma esmola para maquiar para alguém que ele está fazendo bem, mas não está. Porque esmola não muda a vida de ninguém. Pelo contrário, esmola é contribuição para a pessoa continuar do mesmo jeito e não mudar de vida. Até porque Jesus nos ensina o que é dar uma esmola. E a esmola de Jesus não é pegar uma moeda do saquitel e dar na mão de quem precisa. Pelo contrário. Quer ver o que é esmola para Jesus? Jesus olhou para a multidão estava o dia todo no deserto ouvindo ele pregar. Ele disse: não posso deixar essa multidão voltar com fome. Tem alguma coisa aí para a gente oferecer? Eles disseram: Jesus, não tem nada não. E pelo contrário, se fôssemos comprar pão para toda essa gente, porque eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, contabilizando aí, dá uma multidão de aproximadamente 20 a 25 mil pessoas. Nem 500 denários alimentaria essa multidão. Aí acharam um menino com 5 pães e 2 pés. Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos, ofereceu a Deus, orou, agradeceu e repartiu. Aí está escrito que houve uma multiplicação. E 5 mil homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados através de 5 pães e 2 peixinhos multiplicados por Jesus. Agora, onde entra a esmola? Aqui está escrito: e sobraram 12 cestos cheios. Porque quando se trata de esmola, Jesus sabe como dar. Esmola de Jesus é 12 cestos cheios. Isso é da esmola. Quer ver uma vez? Jesus olhou para Pedro. Pedro chegou diante de Jesus porque pediram, né, para Jesus pagar o tributo, ou questionaram Pedro dizendo: teu mestre não paga imposto, não paga pedágio, melhor dizendo. Jesus, conhecendo o coração do homem, Jesus diz: Pedro, me responda um negócio. Quem tem que pagar o pedágio? Filho ou estranho? Aí Pedro responde: estranho. Jesus diz: então, nós somos filhos, mas para que eles não se escandalizem, vai lá no mar, pega um peixe. E detalhe,
Pedro é acostumado a pescar de montão, jogar rede e vir multidão de peixe. Só que agora Pedro não vai ter que lançar rede para pegar. Ele vai ter que pegar uma vara e um anzol e ficar no teste da paciência. Pregador por quê? Porque pregador é normal lançar rede e vir um monte. Agora, para ser pastor, tem que aprender a pescar no anzol. Então, sem saber, Jesus já estava ensinando a Pedro como ser um grande pregador e como ser pastor de igreja. Porque pastor de igreja tem que estar preparado para pescar de um em um. Aí quando ele pega um peixe, Jesus disse, e quando tu pescar, abre a boca dele. E lá dentro vai estar um starter. Não é uma dracma, é um starter. O starter equivale a 4 dracmas. Por quê? Porque Jesus é assim, para envergonhar o inimigo, ele pagar dele ainda de quem está com ele, para mostrar para alguém que ele não depende da esmola do governo. Ele é o Deus da providência. Então olhe para cá e escute isso. Quando eles sobem, e isso é interessante, porque está escrito, e quando Pedro e João ouviu, fixando os olhos nele. O que é fixar? Pedro, quando olhou, Pedro não acreditou no que estava vendo. Até porque, como aquele templo, o local ali era um local público, então não é anormal ver doentes. Mas aonde aquele coxo estava, mexe com Pedro. Por quê? Porque o camarada está mendigando coxo na porta de uma igreja. E a hipocrisia do sistema é tão grande que alguém dá esmola para dizer, estou fazendo bem, mas bem não está. Por quê? Porque aqui são 2 igrejas. É uma igreja subindo que acabou de inaugurar e uma igreja que está ali há muito tempo. Até porque o templo era um templo construído e o pessoal que frequentava era um pessoal de condição financeira muito boa. E esse é o problema, porque quando as pessoas valorizam muito o material, se esquecendo do espiritual, ele tem até esmola para dar, mas não tem levanta e anda para liberar. Eu vou falar. Jesus nunca invalidou o dinheiro. Até porque a única coisa que Jesus se expressa como Deus na Bíblia não é nem o diabo, porque diabo para Deus não é Deus. Diabo para Deus é anjo caído. A única coisa que Jesus vai dizer que é Deus na Bíblia é o dinheiro. Ele diz, não pode servir a 2 deuses. Ou agradará um, ou desagradará o outro. Não tem como servir a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então, o único Deus na Bíblia que você vai dizer, que você vai ver Deus dizendo que é Deus, é o dinheiro. Só que Jesus não invalida o dinheiro. Pelo contrário, Jesus nos ensina a dominar aquilo que vem para a nossa mão. Mas o ministério de Jesus não tinha dinheiro. Quem te disse isso? Jesus tinha mulheres que bancavam o seu ministério. E mais, Jesus tinha tesoureiro. E se ele tem tesoureiro, é porque o ministério dele movimenta dinheiro. Inclusive o tesoureiro foi o traidor. Obrigado, Santo. Inclusive o tesoureiro foi quem traiu Jesus. Porque tem gente que vê muito dinheiro e acaba se corrompendo com o que está vendo. É por isso que Deus fez essa limpa aí na nossa nação brasileira. Porque tem gente que não pode ver poder e o poder corrompe o coração dele. Mas Jesus já está levantando homens e mulheres para mudar a história dessa nação. Então o problema não é o dinheiro. Só que tem gente que valoriza tanto o que é material, que não tem mais autoridade espiritual. E eu vou dizer mais. Pedro disse assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Posso falar um negócio? Eu acredito que Pedro tinha. Eu creio porque crente tem dinheiro.